Capítulo 5. Dos motivos pelos quais nos é aconselhável essa devoção. Pelo motivo primeiro, que nos mostra a excelência dessa consagração a Cristo pelas mãos de Maria. Se não podemos na terra conceber ofício mais altivo do que o serviço de Deus, se o menor servo de Deus é mais rico, mais poderoso e mais nobre do que todos os reis e imperadores da terra, e se nestes já se verificam tais qualidades sem nem servirem a Deus, qual será então a riqueza, o poder, a dignidade do perfeito e fiel servo de Deus? De corpo e alma, devoto a seu serviço, sem reserva e tanto mais que o possa. Eis um fiel e amoroso escravo de Cristo em Maria, que de todo se entregou ao serviço do Rei dos Reis, pelas mãos de sua Santa Mãe, sem nada reservar para si. Todo o ouro da terra e toda a beleza dos céus lhe não bastam a recompensar. As outras congregações, associações e confrarias construídas em honra a Nosso Senhor e a sua Santa Mãe, que tanto bem fazem ao cristianismo, não nos instiga a doarmos tudo sem reserva a Jesus e a Maria, todos os pensamentos, palavras, penas, ações e todos os momentos da vida, de sorte que na vigília ou no dormir, no beber ou no comer, nas maiores ações ou nas menores delas, será sempre verdade dizer que tudo o que fazemos, mesmo sem nisso pensar, é para Jesus e Maria, em virtude da oferta que lhe fizemos pela consagração, salvo se expressamente a revogamos. Que consolação! Ademais, como já disse, outra prática não há, senão aquela pela qual mais facilmente se livra de certo egoísmo, que furtivamente resvala nas melhores ações. O nosso bom Jesus concede esta imensa graça de recompensa ao ato heróico e desinteressado, para quem, pelas mãos de sua Santa Mãe, cede-lhe todo o valor de suas boas obras. Se ele dá um cêntuplo, ainda neste mundo, aos que por amor dele abandonam os bens exteriores, temporais e perecíveis, qual não será a recompensa que há de dar aos que lhe sacrificam os próprios bens interiores e espirituais? Jesus, nosso grande amigo, se entregou a nós sem reserva, o corpo e a alma, as virtudes, as graças e os méritos. Diz São Bernardo: ele me ganhou por inteiro, dando-se todo a mim. Não é por justiça e gratidão que lhe devemos dar tudo o que nos for possível. Foi ele conosco o primeiro a nos ser liberal. Sejamos, pois, em troca generosos com ele, e assim o Senhor será conosco no curso da vida, na morte e por toda a eternidade. Tu, Senhor, serás santo com o santo. Salmo 17, versículo 26. Pelo motivo segundo, que nos mostra ser justo em si mesmo e vantajoso ao cristão o consagrar-se todo inteiro à Santíssima Virgem Maria por tal prática, a fim de mais perfeitamente o ser a Jesus Cristo. Esse bom mestre não se negou a encerrar-se a si mesmo no ventre de Santa Maria, como um cativo e escravo amoroso, nem lhe ser submisso e obediente no curso de 30 anos. É aqui, repito, que o espírito humano se desnorteia, ao refletir com seriedade em tais maneiras da sabedoria encarnada, que não quis, embora o pudesse, dar-se diretamente aos homens, mas sim pela Santíssima Virgem, que não quis vir ao mundo na idade de um homem perfeito, sem depender de outrem, mas sim como um pobre e pequeno menino, dependente dos cuidados e do sustento de sua Santa Mãe. Essa sabedoria infinita, que tinha um imenso desejo de glorificar a Deus seu Pai
e salvar os homens, não encontrou meio mais perfeito, nem mais rápido, do que em tudo se sujeitar à Santíssima Virgem, não só pelos 8, 10 ou 15 primeiros anos de vida, à semelhança das outras crianças, mas por 30 anos. E deu mais glória a Deus, seu Pai, durante todo o tempo de submissão e dependência da Santíssima Virgem, do que se houvesse empregado esses 30 anos a fazer prodígios, a pregar por toda a terra e a converter todos os homens. Se assim não fosse, ele o teria feito. Ó, com tanta excelência glorificamos a Deus, quando nos submetemos a Maria, a exemplo de Jesus. Havendo diante dos olhos um exemplo tão visível e por todos conhecido, somos assim tão insensatos de julgar existir um meio mais perfeito e mais curto de glorificar a Deus, além de submeter-se a Maria, a exemplo de seu filho? Recordemos aqui, como prova da dependência que devemos ter à Santíssima Virgem, o que acima dissemos, assinalando os exemplos que nos deu o Pai, o Filho e o Espírito Santo, acerca da sujeição que devemos ter à Santíssima Virgem. O Pai não deu e não dá o Filho, senão por ela. Não gera novos filhos, senão por ela. E não comunica suas graças, senão por ela. Deus Filho não foi formado para o mundo, em geral, senão por ela. Não é formado nem gerado, dia após dia, nas almas, senão por ela, em união com o Espírito Santo. E não comunica seus méritos e virtudes, senão por ela. O Espírito Santo não formou Jesus Cristo, senão por ela. Nem forma os membros de seu corpo místico, senão por ela. Nem distribui seus dons e mercês, senão por ela. Após tantos e pujantes exemplos da Santíssima Trindade, podemos nós, sem uma aguda cegueira, passar sem Maria, nem a ela nos consagrar, nem dela depender para ir a Deus e a Deus nos sacrificar? Eis algumas passagens dos padres que escolhi como prova do que venho a dizer. Deus, vendo que somos indignos de receber-lhe as graças, imediatamente por suas mãos. Diz São Bernardo, cede-as a Maria, a fim de por ela havermos tudo o que ele nos quer dar. E assim também consegue ele glória em receber pelas mãos de Maria a gratidão, a reverência e o amor que lhe devemos pelas suas mercês. É, pois, justíssimo que imitemos essa conduta de Deus, a fim de, segundo diz o mesmo São Bernardo, retornar a graça ao seu autor através do mesmo canal por onde fluiu. Eis o que fazer pela nossa devoção: oferecer e consagrar tudo o que somos e podemos ser à Santíssima Virgem, a fim de receber nosso Senhor por intermédio dela, a glória e a gratidão que lhe devemos. Reconhecemo-nos indignos e capazes de achegar a sua majestade infinita por nós mesmos, e por isso nos servimos da intercessão da Santíssima Virgem. Ademais, trata-se aqui de uma prática de grande humildade, virtude amada de Deus acima de todas as outras. Alma que se eleva, rebaixa a Deus. Alma que se humilha, eleva a Deus. Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Se vos humilhardes, julgando-vos indignos de se postar diante dele e dele vos acercar,
ele desce, ele se abaixa para vir a nós, para em vós comprazer e elevar, apesar da nossa miséria. Todavia, ao contrário, quando de Deus nos abeiramos com ousadia, sem medianeiro, Deus se desvia, e já o não podemos alcançar. Oh, como ele ama a humildade de coração! É essa humildade que essa prática de devoção envolve, pois ensina a não se achegar jamais a nosso Senhor por si mesmo, por mais doce e misericordioso que seja Ele, mas sim a servir-se sempre da intercessão de Santíssima Virgem Maria, quer para comparecer diante de Deus, quer para lhe falar, quer para aproximar-se dele, quer para oferecer-lhe algo, quer para unir-se e consagrar-se a ele. Pelo terceiro motivo, que a Santa Virgem, que é uma mãe de doçura e misericordiosa, e nunca se deixa vencer em amor e liberdade, vendo que a ela alguém se dá todo inteiro para honrá-la e servi-la, despojando-se do que de mais caro tem para adorná-la. Dá-se também toda inteira e de um jeito inefável a quem tudo lhe deu. Ela o submerge no abismo de suas graças, lhe adorna com seus méritos, ampara com seu poder, ilumina com sua luz, abrasa com seu amor, comunica suas virtudes, a humildade, a fé, a pureza e etc. Torna-se seu cuidado, seu suplemento e seu tudo para com Cristo. Assim como, enfim, essa pessoa consagrada é toda de Maria, Maria é também toda dela. De sorte que se pode dizer deste servo e filho de Maria o que São João, evangelista, disse de si, que recebeu a Virgem Santíssima com todos os seus bens. Eis aí a tua mãe. João 19, versículo 27. Se ele foi fiel, isto lhe produz na alma uma grande desconfiança, desprezo e ódio de si mesmo, e grande confiança e abandono em Maria, sua boa soberana. Essa alma já não se apoia como antes em suas disposições, intenções, méritos, virtudes e boas obras, porque havendo feito um sacrifício total a Jesus Cristo por meio dessa boa mãe, já não possui senão um só tesouro, onde se encerram todos os seus bens, e nem ele está mais em suas mãos. Ei-lo, este tesouro é Maria. É isso o que lhe aproxima a nosso Senhor, sem temor servil, nem escrúpulo, e a encoraja a invocá-lo com toda a confiança. Eis o que o faz entrar nos sentimentos do piedoso e sábio padre Rupert, quem, aludindo à vitória de Jacó sobre um anjo, diz à Santíssima Virgem estas belas palavras: Ó Maria, minha princesa e minha Mãe Imaculada de Deus homem, Jesus Cristo, desejo lutar com esse homem, com o Verbo divino, não munido dos meus méritos, mas dos vossos. Ó quão poderoso e forte é junto a Cristo, quem dos méritos e da intercessão da digníssima Mãe de Deus se arma, que no dizer de Santo Agostinho, vence amorosamente ao Todo-Poderoso. Visto que por essa prática nos damos a nosso Senhor, pelas mãos de sua Santa Mãe, purifique essa boa Senhora todas as nossas boas obras e as embeleza e torna aceitáveis a seu Filho. Ela purifica toda mancha de amor próprio e de imperceptível e sutil apego às criaturas que estão insensivelmente nas melhores ações, e por estarem em suas mãos puríssimas e fecundas, nem áridas
nem jamais ociosas, e que a tudo que tocam purifica, remove dos dons que lhe ofertamos tudo o que aí haja de estragado e imperfeito. Ela as embeleza e adorna com seus méritos e virtudes. É como se um camponês, querendo obter a amizade e a benevolência do rei, se dirigisse à rainha e lhe desse uma maçã, que é toda sua fortuna, a fim de que a presenteasse ao rei. A rainha, havendo aceitado a humilde oferta do camponês, põe a maçã numa grande e bela bandeja de ouro, oferecendo-a assim ao rei da parte do camponês. Portanto, a maçã, embora indigna em si mesma de ser dada a um rei por presente, torna-se um presente digno de sua majestade, pela consideração da bandeja de ouro em que foi depositada e da pessoa que lhe traz. Maria apresenta as boas obras a Jesus, pois nada do que lhe é oferecido ela reserva para si mesma, como se fosse fim, mas tudo remete fielmente a Cristo. Se lhe damos necessariamente, damos a Cristo. Se a louvamos e a glorificamos, assim também ela louva e glorifica Jesus. Ora, como outrora, quando a louvava Santa Isabel, ela canta, quando a louvamos e bendizemos. Magnifica anima mia Dominum. Lucas 1, versículo 46. Ela faz com que Jesus aceite as boas obras, por menores e pobres que sejam, como presentes ao Santo dos Santos e ao Rei dos Reis. Quando alguém apresenta algo a Cristo por si mesmo e apoiado em sua própria habilidade e disposição, Cristo examina o presente e quase sempre o rejeita porque está sujo de amor próprio, tal qual outrora rejeitara os sacrifícios dos judeus, cheios de vontade própria. Todavia, quando lhe apresentamos algo pelas mãos puras e virginais de sua mãe bem-amada, atingimos-lhes no ponto fraco, se lícito me for usado esse termo. Ele já não tem olhos para o que se lhe dá, mas só para a sua boa mãe, que a apresenta. Já não considera de onde vem o presente, mas aquela por quem vem. Maria, assim, que nunca é rejeitada e sempre bem recebida pelo Filho, faz sua majestade receber de bom grado o que se lhe dá, pequeno ou grande. Basta que Maria apresente em mãos para ser por Cristo aceito e recebido. Eis o sábio conselho que dava São Bernardo aos que conduzia à perfeição. Quando quiserdes oferecer algo a Deus, bem cuidai de lhe oferecer pelas mãos da agradabilíssima e digníssima Maria, a menos que queirais ser rejeitado. Não é porventura isso que a natureza mesmo inspira aos pequenos, com relação aos grandes, como vimos? Porque a graça não nos levaria a fazer o mesmo com relação a Deus, infinitamente mais elevado do que nós, ante a quem somos menos do que átomos. Havendo ademais uma tão poderosa advogada a quem ele nunca recusa, tão engenhosa a ponto de conhecer os segredos de ganhar o coração de Deus, tão boa e caridosa a ponto de nunca expulsar ninguém, por menor e mal que seja. Mais tarde exporei a figura veraz das verdades que disse na história de Rebeca e Jacó. Pelo quarto motivo, esta devoção, sendo praticada fielmente, é um excelente meio para se empregar o valor das nossas boas obras à maior glória de Deus. Quase ninguém trabalha para este nobre fim, embora a ele sejamos obrigados, já por não conhecer o que seja a maior glória de Deus, já por não querê-la. No entanto,
um perfeito servo da Santíssima Virgem, a quem cedemos o valor e o mérito das boas obras, pois conhecendo com elevada perfeição o lugar da imensa glória de Deus, nada faz senão para a maior glória de Deus. Havendo-se-lhe consagrado por inteiro, pode ousadamente dizer que o valor de suas ações, pensamentos e palavras são empregados para a maior glória de Deus, a menos que ele expressamente revogue sua oferta. Acaso existe algo de maior consolo para a alma que ama com amor puro e sem interesse a Deus e estima mais a glória de Deus e seus interesses do que os próprios? Pelo quinto motivo, que essa devoção é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegar à união com nosso Senhor, em que consiste a perfeição do cristão. É um caminho simples, que Jesus Cristo tornou mais acessível a vir a nós, onde nenhum obstáculo há para chegar a Ele. Na verdade, pode-se chegar à união divina por outros caminhos, mas neles tanto mais cruzes haverá, tanto mais mortes estranhas e tanto mais dificuldades as quais só a muito penar venceremos. Será preciso passar por noites escuras, por combates e agonias amargas, por cima de montanhas íngremes, por cima de espinhos dolorosos e desertos terríveis. Todavia, pelo caminho de Maria, passa-se mais doce e tranquilamente. Acha-se nele, em verdade, duros combates a travar e grandes dificuldades a vencer. Porém, essa boa mãe e senhora fica tão próxima e tão presente a seus fiéis servos para os alumiar em meio às trevas, elucidar em meio às dúvidas, encorajar em meio aos temores, fortalecer em meio aos combates e dificuldades. Na verdade, em comparação a outros caminhos, este caminho virginal para encontrar Jesus tornou-se uma estrada de rosas e mel. Houve alguns santos, embora poucos, como um Santo Efrem, um São João Damasceno, um São Bernardo, um São Bernardino, um São Boaventura, um São Francisco de Sales, etc., que passaram por esse doce caminho para chegar a Cristo, porque o Espírito Santo, fiel esposo de Maria, por singular graça lhes indicou. Contudo, os outros santos, que já são muitos, apesar de todos devotos à Santíssima Virgem, não andaram, ou muito pouco andaram por essa via, razão porque passaram por provas mais severas e perigosas. Donde vem, pois, dir-me-á algum fiel servo de Maria, que os servos fiéis dessa boa mãe recaem em tantos asos de sofrimento, e mais que os outros lhe não são tão devotos. Contradizem-nos, perseguem-nos, caluniam-nos, sem lhes poder sofrer. Ou ainda, donde vem o caminhar em trevas e desertos interiores, onde não há a menor gota de orvalho celeste. Se essa devoção a Santa Maria descobre o caminho para chegar a Cristo com mais facilidade, donde vem eles ser mais crucificados? Respondo-lhe dizendo que bem verdade é os que mais fiéis servos de Santa Maria, sendo os mais prediletos, dela recebem as maiores graças e dádivas do céu, a saber, as cruzes. Porém, argumento ademais que são os mesmos servos de Maria quem carregam as cruzes com mais facilidade, mérito e glória, e que também os infortúnios que os esmagariam e os fariam perecer, não esmagam e os fazem avançar, pois essa boa mãe toda cheia de graça e de unção do Espírito Santo amolda todas as cruzes que lhes esculpe na suavidade de sua doçura maternal e na unção do puro amor. Creio eu que uma pessoa desejosa de ser devota e piedosamente viver em Jesus Cristo, e por conseguinte sofrer perseguição e carregar todo dia sua cruz, jamais carregará grandes cruzes, tampouco as levará sem alegria até o fim. Sem uma terna devoção a Santa Maria,
que é o molde e a doçura das cruzes. A semelhança, por como ninguém poderá comer nozes verdes sem uma grande e breve repugnância, sem adoçá-las no açúcar. Essa devoção à Santíssima Virgem é um caminho curto para encontrar Cristo, seja porque nele não se perde ninguém, seja porque, como acaba de dizer, nele se anda com mais alegria e facilidade, e por conseguinte, com mais prontidão. Avança-se mais no pouco tempo de submissão e dependência de Maria, que em anos inteiros seguindo a vontade própria e apoiando-se em si mesmo. Porque o homem obediente e submisso à Divina Maria cantará agrérias vitórias sobre os seus inimigos. Estes lhe quererão obstruir o caminhar, ou induzi-lo a recuar, ou fazê-lo perecer, é verdade. Porém, com o apoio, o socorro e a guia de Maria, sem tombar, sem recuar e até sem demorar, ele avançará a passos de gigante em direção a Cristo, pelo mesmo caminho por onde os passos de gigante, e em pouco tempo, segundo as Escrituras, Cristo veio em direção a nós. Porque julgais vós que Cristo sobre a terra tão pouco tempo viveu, e que nos poucos anos vividos ele passou quase a vida toda em submissão e obediente à sua mãe? E que havendo morrido cedo viveu muito, e tanto mais que Adão, cujas perdas ele vinha a reparar, se bem vivera ele por mais de 900 anos. E Cristo muito viveu, porque viveu tão submisso e unido com sua mãe para obedecer a Deus em seu Pai. Razão porque, como quem acumula tesouros, assim é aquele que honra sua mãe. Disse o Espírito Santo, ou seja, quem honra Maria, sua mãe, a ponto de se lhe submeter em tudo, e em tudo obedecer, dentro em pouco tempo muito rico será, porque a cada dia que passa, mais e mais tesouros ajunta, por causa do segredo dessa pedra filosofal. Visto que, segundo uma interpretação mistagógica espiritual dessas palavras do Espírito Santo, a minha velhice será vigorizada com a abundância da tua misericórdia. Salmo 91, versículo 11. Foi no seio de Maria que se encerrou e foi gerado um homem perfeito, onde pôde conter aquele a quem nem o universo consegue compreender nem conter. Como ia dizendo, é no seio de Maria que os jovens tornam-se anciãos de luz, de santidade, de experiência e de sabedoria, e que em pouco tempo atingem a plenitude da idade de Jesus Cristo. Essa prática de devoção à Santíssima Virgem é um caminho perfeito para ir e unir-se a Cristo, posto que a Divina Maria é a mais perfeita e a mais santa das simples criaturas. Jesus Cristo, que perfeitamente veio a nós, não escolheu outro caminho para a sua grande viagem. Quis via o Altíssimo, o incompreensível, o inacessível, aquele que é, e a nós vermes pequenos de terra que nada somos. E como isso se fez? O Altíssimo desceu perfeita e divinamente por meio da humilde Maria até nós, sem nada perder de sua divindade e santidade. É por Maria que os pequeninos devem subir perfeita e divinamente rumo ao Altíssimo sem nada temer. O incompreensível deixou-se compreender e conter perfeitamente por meio da humilde Maria, sem nada perder de sua imensidão. É também pela humilde Maria que devemos nos deixar compreender e conduzir perfeitamente sem nada reservar. O inacessível aproximou-se, estreita, perfeita e até pessoalmente uniu-se à nossa humildade, uniu-se à nossa humanidade por meio de Maria, sem nada perder de sua majestade. É também por Maria que havemos de nos aproximar de Deus e nos unir à sua majestade perfeita e estreitamente, sem medo de ser expulso. Aquele que é, enfim, quis vir aquele que não é e transformar aquele que não é em Deus ou naquele que é.
E isso ele fez com perfeição ao doar-se e submeter-se por inteiro à jovem Virgem Maria, sem deixar de ser no tempo aquele que é, desde toda a eternidade. É também por meio de Maria que, embora nada sejamos, podemos vir a ser semelhantes a Deus pela graça e pela glória, ao nos doar a ela, tão perfeita integralmente, que já nada seremos em nós, mas tudo seremos nela, sem medo de nos enganar. Fora-me aberto um caminho novo para ir a Cristo, pavimentado com os méritos dos bem-aventurados, ladrinhado de suas virtudes heróicas, iluminado e enfeitado com as luzes e belezas dos anjos, onde todos os anjos e santos lá estejam para guiar, defender e fortalecer aos que por aí andarem. Em verdade, ousadamente vos digo, e digo verdade, que eu escolheria com predileção a um tal caminho de elevada perfeição, que é a via imaculada de Maria. Ele é o Deus que fez que o meu caminho fosse imaculado. Salmo 17, versículo 33. Via e caminho sem qualquer mancha nem sujeira, sem pecado original nem atual, sem sombras nem trevas. E se meu amável Jesus na glória vier segunda vez sobre a terra, o que é certo, para nela reinar, não escolherá ele outra via para a sua viagem, senão a Divina Maria, por quem ele tão seguro e perfeitamente veio primeira vez. A diferença que então haverá entre a primeira e a última vinda é que a primeira foi secreta e escondida, e a segunda será gloriosa e resplandecente. Mas são ambas perfeitas, posto que ambas, por meio de Maria. Ai de mim, eis aí um mistério incompreensível. Cale-se aqui toda a língua. Essa devoção à Santíssima Virgem é um caminho seguro para ir a Cristo e conseguir a perfeição ao nos unirmos a Ele. Porque essa prática que venho ensinando não é nova, é tão antiga que não se pode, como disse o Monsenhor Boldo, falecido há pouco, em odor de santidade, num livro que escrevera acerca dessa devoção, assinalar-lhe com precisão o começo. Certo é, porém, há mais de 700 anos, acha-se dela vestígios na igreja. Santo Odilão, que viveu por volta de 1040, foi um dos primeiros a praticá-la publicamente em França, como se vê biografado em sua vida. O cardeal Pedro Damião relata que em 1076 o bem-aventurado Marinho, seu irmão, fez-se escravo da Santíssima Virgem na presença do seu diretor, de maneira muito edificante. Enrolou uma corda no pescoço, aplicou-se a disciplina e deixou sobre o altar uma soma de prata como sinal de sua devoção e consagração a Santa Maria. E com tanta fidelidade a continuou por toda a vida, que na hora da morte mereceu ser visitado e consolado pela sua boa Senhora e receber de sua boca a promessa do paraíso como recompensa de seu serviço. Cesário alude a um ilustre cavaleiro, Valtir, parente próximo dos duques de Lovaina, quem, por volta de 1300, consagrou-se a Santa Maria. Essa devoção foi praticada por muitos homens singulares, quando veio a ser pública. O padre Simão de Rojas, da Ordem da Trindade, chamada por outro nome de Redenção dos Cativos, pregador do rei Felipe, em voga essa devoção em toda a Espanha e a Alemanha, e conseguiu de Gregório, às instâncias de Felipe III, grandes indulgências a quem a praticar. O reverendo padre de Los Rios, da Ordem de Santo Agostinho, empenou-se com seu amigo íntimo, o padre Rojas,
a disseminar essa devoção com escritos e pregações na Espanha e na Alemanha. Ele compôs um grosso volume, no qual trata com tanta piedade quanto erudição da antiguidade, da excelência e da solidez dessa devoção. Os reverendos padres teatinos, no último século, estabeleceram essa devoção na Itália, na Cilícia e na Sabóia. O reverendo padre Estanislau Falácio, da Companhia de Jesus, estendeu maravilhosamente essa devoção à Polônia. O padre de Los Rios, em seu livro sobre Edito, refere os nomes dos príncipes, princesas, bispos e cardeais de reinos diversos que abraçaram essa devoção. O reverendo padre Cornélio, assim venerável pela piedade que tinha, como pela profunda ciência, havendo sido comissionado por vários bispos e teólogos de analisar essa devoção, após havê-la examinado com madureza, rendeu-lhe louvores dignos de sua piedade, e muitas outras pessoas importantes seguiram-lhe o exemplo. Os reverendos padres jesuítas, sempre zelosos no serviço da Santíssima Virgem, apresentaram em nome dos congregados de Colônia um pequeno tratado dessa devoção ao duque Ferdinando de Baviera, então a ser bispo de Colônia, que lhe deu aprovação e licença de imprimir, exortando a todos os párocos e religiosos de sua diocese a propagar o mais possível essa sólida devoção. O cardeal de Berulle, de abençoada memória em toda a França, foi um dos mais zelosos em difundir na França essa devoção. Apesar das calúnias e perseguições que lhe fizeram os críticos e libertinos, acusaram-no de inovação e superstição. Escreveram e publicaram contra ele um folheto difamatório e serviram-se, ou antes, o próprio demônio por meio deles, de 1000 ciladas para o impedir de propagar essa devoção na França. Todavia, esse homem ilustre e santo não respondeu às calúnias, senão pela paciência, nem às objeções contidas no sobredito libelo, senão por um pequeno escrito em que robustamente as refuta, mostrando-lhes que tal devoção se funda no exemplo de Jesus Cristo, nas obrigações que lhe temos e nos votos e promessas que fazemos no santo batismo, e é de modo singular por essa última razão que ele cala a boca dos adversários, abrindo-lhes os olhos, a ver que essa consagração à Santíssima Virgem e a Cristo Jesus, por mãos dela, outra coisa não é, senão uma perfeita renovação dos votos e promessas do batismo. Disse ele outras diversas coisas belas acerca dessa prática, cuja leitura se fará em suas obras. Pode-se ler no livro de Monsenhor Bondo os diversos papas que aprovaram essa devoção, os teólogos que a examinaram, as perseguições que sofreu e triunfou, e as milhares de pessoas que a abraçaram, sem jamais lhe haver condenado papa algum. Tampouco seria possível, sem demolir os fundamentos do cristianismo. É patente, pois, que essa devoção não é nova, e se não é tão comum, é por ser preciosa demais para ser apreciada e praticada por todo o mundo. Essa devoção é um meio seguro para ir a Cristo, pois assim como é próprio de Santa Maria nos conduzir com segurança a Cristo, é também de Cristo nos conduzir com segurança ao Pai Eterno, e que os homens mais espiritualizados não vão julgar falsamente que Maria é um obstáculo para chegar à união divina, pois será mesmo possível que aquela que achou graça diante de Deus para todos os homens em geral e a cada um em particular fosse para uma alma obstáculo de achar a grande graça da união com Ele, será mesmo possível que aquela que foi cheia e superabundante da graça tão unida e transformada em Deus,
a ponto de ele nela se encarnar. Foste uma alma obstáculo de se unir perfeitamente a Deus? É bem verdade que estima pelas outras criaturas, mesmo pelas mais santas, pudera talvez retardar em certas circunstâncias a união divina, mas nunca Maria, como disse e direi sempre sem me cansar. Uma das razões por que tão poucas almas chegam à plenitude de idade de Cristo é que Maria, que é ontem e hoje a mãe de Jesus Cristo e a esposa fecunda do Espírito Santo, não foi suficientemente formada em seus corações. Quem deseja o fruto bem maduro e formado deve plantar em si a árvore que o produz. Quem deseja o fruto da vida, Jesus Cristo, deve ter a árvore da vida que é Maria. Quem deseja em si a operação do Espírito Santo, deve haver-se com sua fiel e indissolúvel esposa, a Divina Maria, que fertilize e fecundo o solo da alma com alures, dissemos. Persuadi-vos de que quanto mais considerar Maria em vossas orações, contemplações, ações e sofrimentos, se não alguma visão distinta e clara, pelo menos uma genérica e imperceptível, tanto mais perfeitamente a vez de encontrar Jesus Cristo, o qual está sempre em Maria e com ela, grande, poderoso, operante e incompreensível, mais do que o no céu ou em qualquer outra criatura do universo. Destarte, Maria esquecida e submersa em Deus, vai longe de ser obstáculo aos perfeitos para chegar à união com Deus. Não houve até então, nem nunca haverá, criatura alguma que nos ajude com tanta eficácia nessa grande obra, seja pelas graças que ela comunica para tal fim, pois, segundo dizer de um santo, ninguém é cheio do pensamento de Deus, senão por ela. Seja por vos defender contra os dolos e ilusões do espírito maligno. Onde está Maria? Aí está o espírito. Onde está Maria? Aí não está o espírito maligno. E um dos sinais mais inconfundíveis de que alguém é conduzido pelo espírito benigno é o ser devoto a Maria. Nela sempre pensar e dela sempre falar. E eis a opinião de um santo que acrescenta que, assim como a respiração é o sinal inconfundível de que o corpo não está morto, o pensamento assíduo e a invocação amorosa de Maria é sinal inconfundível de que a alma não está morta pelo pecado. Diz a Igreja e o Espírito Santo que a conduz que só Maria destruiu sozinha todas as heresias, embora resmunguem os críticos. Jamais um fiel devoto de Maria cairá na heresia ou na ilusão, pelo menos formal. É possível errar materialmente, tomando o falso pelo verdadeiro e o espírito maligno pelo bom, embora mais dificilmente do que outrem. Todavia, cedo ou tarde haverá de conhecer a sua falta e o seu erro material. E quando o conhecer, de nenhum modo teimará obstinadamente a crer ou defender o que antes creu ou julgou verdadeiro. Quem, pois, sem medo de ilusão, o que é comum aos homens de oração, quiser avançar na vida da perfeição e encontrar seguro e perfeitamente Jesus Cristo, abrace de coração dilatado essa devoção à Santíssima Virgem, que lhe talvez fosse ainda desconhecida. Entre no caminho excelente que lhe era desconhecido, e mostro eu. Aspirai, pois, aos dons melhores, e eu vou mostrar-vos um caminho ainda mais excelente. 1 Crônicas 12, versículo 31. Eis um caminho aprovado por Cristo, a sabedoria encarnada, nosso único chefe, e os membros que aí passarem não poderão se enganar. Eis um caminho fácil, por causa da plenitude da graça e da unção do Espírito Santo que o enche. Quem aí trilhar não se cansa nem recua. Eis um caminho curto que em pouco tempo nos encaminha a Cristo. Eis um caminho perfeito, onde não há lama alguma, nem poeira, nem tampouco o fétido estrume do pecado.
Eis enfim um caminho seguro, que nos conduz a Cristo e à vida eterna por uma via direita e segura, sem declinar à direita nem à esquerda. Entremos, pois, nesse caminho, e aí trilhemos dia e noite, até a plenitude da idade de Jesus Cristo. Pelo sexto motivo, que essa prática de devoção desperta no ânimo de quem a praticar com fidelidade uma grande liberdade interior, que é a liberdade dos filhos de Deus, pois já que por essa devoção fazemos-nos escravos de Jesus Cristo, Ele consagrar sob tal qualidade, assim esse bom Senhor, por recompensa do cativeiro amoroso onde nos encerrarmos. Remove todo escrúpulo e temor servil da alma, que só serve de a sufocar, agrilhoar e confundir. Alarga o coração a uma santa confiança em Deus, levando-lhe a considerar a Deus por Pai. Aspira-lhe um amor terno e filial. Sem me deter em aduzir razões a provar essa verdade, contento-me em relatar uma história que li na vida da Madre Inês de Jesus, religiosa jacobina, que morreu em odor de santidade em 1634, quando tinha 7 anos de idade, e sofrendo grandes penas de espírito, ouviu uma voz a lhe dizer que, se ela quisesse ser livre de todas as penas e protegida contra todos os inimigos, deveria fazer-se o quanto antes escrava de Jesus e de sua santa mãe. Mal havia chegado em casa, logo se deu a Jesus e a sua santa mãe sob tal qualidade, embora até então desconhecesse que coisa fosse uma tal devoção, e achando uma cadeia de ferro, cingiu-se com ela sobre os rins e a usou até a morte. E após essa ação, todas as suas penas e escrúpulos cessaram, ficando ela em tamanha paz e largueza de coração que se comprometeu a ensinar essa devoção a tanta gente, que inclusive grandes progressos fizeram, dentre os quais o padre Olier, fundador do seminário de São Sulpício, e tantos outros sacerdotes e eclesiásticos do mesmo seminário. Certo dia, apareceu-lhe Santa Maria e lhe pôs no pescoço uma cadeia de ouro para lhe testemunhar a alegria que lhe corria no espírito por se haver feito escrava sua e de seu filho. E Santa Cecília, que acompanhava Santa Maria, disse-lhe: Felizes quem são os fiéis escravos da Rainha do Céu, porque gozarão a verdadeira liberdade. Pelo sétimo motivo, que se algo há que nos pode levar a abraçar essa prática, são os grandes bens que dela recebe o nosso próximo, porque por ela exercemos-lhe a caridade de maneira eminente, posto que lhe damos, via mãos de Maria, tudo o que de mais caro há, a saber, o valor satisfatório e impetratório de todas as nossas boas obras, sem excetuar o menor pensamento, nem o mais ínfimo tormento. Consentimos seja empregado tudo o que conseguimos e venhamos a conseguir de satisfações até a morte, segundo a vontade da Santíssima Virgem Maria, ou pela conversão dos pecadores, ou pela libertação das almas do purgatório. Não é isso amar perfeitamente o próximo? Não é isso ser o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo a quem pela caridade se conhece? Não é esse o meio de converter os pecadores sem temer a vaidade e de libertar as almas do purgatório, quase sem nada fazer, além das obrigações a que nos impõem os deveres de Estado? Para conhecer a excelência desse motivo, é preciso conhecer o bem de converter um pecador ou livrar uma alma do purgatório, bem infinito, maior do que criar o céu e a terra, pois se dá a uma alma a posse de Deus. Se por essa prática apenas a uma alma se livrasse do purgatório em toda a vida, ou convertesse apenas a um pecador, já não seria muito de levar todo homem verdadeiramente caridoso a abraçá-la? Ressalva-se, porém, que nossas boas obras, passando pelas mãos de Maria, recebem um aumento de pureza e, por conseguinte, de mérito,
e de valor satisfatório e impetratório. Razão, porque se tornam mais capazes de aliviar as almas do purgatório e converter os pecadores, do que se não passassem pelas mãos virginais e liberais de Maria. O pouco que se dá por Santa Maria destituído da vontade própria e por uma caridade desinteressadíssima, vem a ser, em verdade, muito poderoso para aplacar a cólera de Deus e atrair sua misericórdia. E talvez haja, na hora da morte, de se passar que uma pessoa assaz, fiel a essa prática, tenha por tal devoção livrado diversas almas do purgatório e convertido diversos pecadores, havendo embora feito tão só as ações ordinárias do seu estado. Que alegria no seu julgamento, que glória na eternidade. Pelo motivo 8º, enfim, o que mais fortemente nos inclinará, de algum modo, a essa devoção à Santíssima Virgem, é o ser ela meio admirável de perseverar na virtude e ser fiel, porque a maioria das conversões dos pecadores não é duradoura. Porque recaem tão fácil no pecado? Porque a maior parte dos justos, em vez de avançar de virtude em virtude e conseguir novas graças, perde muitas vezes o pouco de virtude e graça que tem. Advém essa desgraça, como já mostrei acima, de que o homem, sendo tão corrompido, tão falho e inconstante, fia-se em si mesmo, apoia-se em suas próprias forças e julga-se capaz de guardar e proteger os tesouros de suas graças, virtudes e méritos. Por essa devoção, confiamos a Santa Maria, que é fiel, tudo o possuímos. Tomamo-la por depositora universal de todos os nossos bens, da natureza e da graça. É a fidelidade dela que nos abandonamos. É em seu poder que nos apoiamos. É em sua misericórdia e caridade que nos fundamos, a fim de ela nos conservar e aumentar as virtudes e os méritos, apesar do esforço que movem o diabo, o mundo e a carne para os roubar. Dizemos-lhe, como um bom filho diz à mãe, e um fiel servo à sua senhora: guarda o depósito. 1 Timóteo 6, versículo 20. Boa mãe e senhora minha, reconheço que até então recebi mais graças de Deus por vossa intercessão do que eu merecia. Ensina-me a minha desastrosa experiência, que ando a carregar este tesouro num vaso muito frágil e que eu sou muito fraco e miserável para em mim os conservar. Eu sou pequeno e desprezível. Salmo 118, versículo 141. Peço-vos que recebei por depósito tudo o que possuo e conservai-mo por vossa fidelidade e poder. Se vós me guardardes, nada perderei. Se me sustentardes, não cairei. Se me protegerdes contra os meus inimigos, estarei abrigado. Eis o que em termos formais nos diz São Bernardo. Quando ela vos sustenta, não cais. Ao vos proteger, já nada temeis. Ao vos conduzir, já não vos cansais. Ao ser-vos propícia, chegais ao porto da salvação. Parece São Boaventura dizer o mesmo em termos ainda mais formais. Santa Maria não está só retida na plenitude dos santos, mas retém ela também e guarda os próprios santos na plenitude deles, a fim de não ser diminuída. Ela impede que as virtudes deles sejam dissipadas, seus méritos pereçam, suas graças se percam, os molestem os demônios. Ela impede, enfim, que o nosso Senhor os castigue quando pecam. A Santíssima Virgem é a Virgem fiel, que pela fidelidade a Deus repara as perdas que Eva causou pela infidelidade e obtém de Deus a fidelidade e a perseverança a quem se lhe prende. Eis porque certo santo a compara a uma âncora firme que os segura
e impede de naufragar no mar agitado do mundo, onde tantos perecem por não se agarrarem a essa âncora inamovível, dizendo: as almas ligamos a vossa esperança, como a uma âncora inamovível. Foi a ela em quem os santos que se salvaram mais se agarraram e levaram os outros a se agarrar, em ordem a perseverar na virtude. Felizes, pois, e 1000 vezes felizes os cristãos, que ora fielmente se agarraram a ela como uma âncora firme. Os efeitos das investidas do mundo não lhes afogarão, nem lhes arrebatarão os tesouros celestes. Felizes os que nela entram como na arca de Noé. As águas do dilúvio do pecado, que a tantos afogam, não os prejudicarão, pois os que seguiam por mim não pecarão. Eclesiástico 24, versículo 30. Os que seguiam por mim para salvar-se não pecarão, diz ela com a sabedoria. Felizes os filhos infiéis da infeliz Eva, que se agarraram à mãe e à virgem fiel, que é sempre fiel e nunca se desmente. Ele, a sabedoria com quem diz Maria, permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. E ama sempre a quem a ama. Eu amo os que me amam. Provérbios 8, versículo 17. Não só com amor afetivo, mas com amor efetivo e eficaz, impedindo-lhes por grande abundância de graças de recuar na virtude ou de cair no caminho, perdendo a graça de seu filho. Essa boa mãe recebe sempre por caridade pura tudo o que lhe damos por depósito, e havendo-lhe uma vez recebido sob a qualidade de depositária, obriga-se por justiça, em virtude do contrato de depósito, de nos guardar. Assim, como alguém a quem outra pessoa confia 1000 moedas por depósito, se obriga a guardá-las, de sorte que se por negligência as 1000 moedas vierem a se perder, ele será o responsável em boa justiça. Assim também se passa com a Mãe de Deus. Todavia, jamais deixaria a fidelíssima Maria perder por negligência o que lhe confiamos. Antes, o céu e a terra passarão sem ela nunca haver sido negligente nem infiel com os que nela confiam. Pobres filhos de Maria, quão extrema é vossa fraqueza, grande vossa inconstância e azedo o vosso íntimo. Fostes tirado, confesso, do mesmo barro corrompido dos filhos de Adão e Eva. Não vos desanimeis por isso, mas consolai-vos e regozijai-vos. Eis o segredo que vos ensino, desconhecido de quase todos os cristãos, até dos mais devotos. Não lanceis o vosso ouro nem a vossa prata em vossos cofres, já arrombados pelo espírito maligno que vos roubou, tão pequenos, tão frágeis e tão velhos para conter um tão grande e precioso tesouro. Não despejais a água pura e cristalina da fonte em vossos vasos infectados e azedos pelo pecado. Se já não há pecado em vós, subjais ainda o seu fedor. Em vós a água se contaminará. Não verteis vossos vinhos saborosos em tonéis velhos, onde já se deitaram vinhos maus. Aí se contaminariam e correriam risco de se espalharem. Sei que me já compreendeis, almas predestinadas, mas tanto mais abertamente falo. Não confieis o ouro da vossa caridade, nem a prata da vossa pureza, nem as águas das graças celestiais, nem os vinhos dos vossos méritos e virtudes, a um barril esburacado, a um cofre velho e arrombado, a uma bilha podre e corrompida como vós. Do contrário, sereis pilhados pelos ladrões, ou seja, pelos demônios que procuram e vigiam noite e dia o tempo propício de o fazer. Do contrário, azedareis pelo fedor do vosso amor próprio, de vossa autoconfiança e vossa vontade própria, tudo o que de mais puro vos dá Deus. Depositai
Vertei no regaço e no coração de Maria todos os vossos tesouros, todas as vossas graças e virtudes. Ela é um vaso espiritual, um vaso honorífico, um vaso insigne de devoção. Desde que o próprio Deus em pessoa se encerrou com todas as suas perfeições neste vaso, ele se tornou todo espiritual e foi elevado à condição de digna morada das almas. Digna morada das almas mais espirituais. Tornou-se honorífico e o trono de honra dos maiores príncipes da eternidade. Tornou-se insígne de devoção e a residência dos mais ilustres em doçura, graças e virtudes. Tornou-se, enfim, rico como uma casa de ouro, forte como uma torre de Davi e puro como uma torre de marfim. Oh, quão feliz é o homem que a Maria tudo deu e a Maria tudo confia e abandona. Ele é todo de Maria e Maria é todo dele. Pode corajosamente dizer com Davi: isto me aconteceu. Salmo 118, versículo 56. Maria me aconteceu, Maria foi feita para mim. Ou, com o discípulo muito amado: eis aí a tua mãe. João 19, versículo 27. Tomei-a por todo o bem. Ou, com Jesus Cristo: e todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas. João 17, versículo 10. Ai, se algum crítico, cujos olhos por cá vierem julgar que eu falo por exagero e devoção descomedida, não me entende, seja por ser homem carnal, que desgotado das coisas espirituais, seja por ser do mundo, sem poder receber o Espírito Santo, seja por ser soberbo e crítico que condena e desdenha a tudo que não entende. Todavia, as almas nascidas, não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus e de Maria, compreendem-me e me gostam, e é para elas que eu assim escrevo. Contudo, digo a um e ao outro, retomando-me o tema interrompido, que a Divina Maria, sendo a mais honesta e a mais liberal de todas as simples criaturas, nunca se deixou vencer em amor nem em liberdade. E, por um ovo, diz o homem santo, ela dá um boi. Ou seja, pelo pouco que lhe damos, ela dá muito mais do que recebeu de Deus. E, por conseguinte, se uma alma se dá e se entrega a ela sem reservas, ela também se dá e se entrega a esta alma sem reservas. Se nela deposita toda a confiança, sem presunção, obrando por sua vez para conseguir as virtudes e domar as paixões. Digam com ousadia, pois, os fiéis servos de Santa Maria, com São João Damasceno: havendo em vós confiança, ó Mãe de Deus, serei salvo. Havendo em vós proteção, nada temerei. Com vosso socorro, os combaterei e afugentarei, porque a vossa devoção é uma arma de salvação que Deus dá a quem quer salvar.